Nossa aula de hoje é sobre narrador e focalização. Eu vou ser bem breve com essa aula, porque primeiro que é um resumo mesmo do que representa o narrador e a focalização, o foco narrativo na tipologia narrativa. Então, é um pouco de assunto que é mais explanado nas aulas de literatura. Então, esse assunto aqui na redação é mais para a compreensão da tipologia, a compreensão do ponto de vista do narrador, a gente vai partir por esse lado. Tá? Por isso que é importante falar um pouquinho do narrador e da focalização nas aulas de redação. Então, se nós retomarmos um pouquinho as aulas do primeiro bimestre, em que falamos sobre as tipologias textuais, nós vamos lembrar aí que a narração se predomina esses elementos concretos, né? Há uma progressão temporal, uma progressão cronológica de tempo. Então, esses textos, eles vão descrever, relatar, narrar, e, obviamente, transformações ocorrerão ao longo dessa narração, desse relatar histórias. Então, algumas questões, elas acabam permeando essa relação de transformação e mudanças que ocorrem na narração, na tipologia narrativa, no texto narrativo. Então, são essas questões. Quem, quando, como, onde, por que há o conflito, o enredo. E esses elementos, eles são fundamentais para que a gente identifique outros elementos que também são importantes nessa análise da narrativa, análise e interpretação. A nós cabe aqui uma interpretação. Então, o narrador, os personagens, o espaço e o tempo, são eles que vão decorrer das transformações ao longo da história narrada. Focalização aqui, então, dizendo sobre o narrador, para nós é importante destacar o quê? Que o narrador é a referência para a focalização na narrativa. Quer dizer que é a partir dele que nós compreendemos, observamos sobre qual ponto de vista a história está sendo contada. Não é o objetivo nessa aula classificar ou ficar preocupado em classificação de narrador, personagem, ou narrador, não personagem, não é esse o objetivo. Mas sim comentar quais efeitos são produzidos a partir dessas visões, esse ponto de vista do narrador. Tá? Nosso objetivo é esse, então. A abordagem na produção textual é de interpretação e de reconhecer esse ponto de vista, esses efeitos, né, a partir da visão do narrador. Então, como exemplo aqui, narrador-personagem, primeira pessoa. Ele pode ser protagonista ou testemunha. Protagonista, quando ele narra sob um ponto de vista de quem é o personagem principal e conhece toda a história. No caso do narrador testemunha, ele também é um personagem, está inserido na história, sim, vivencia os fatos e ações, mas somente como testemunha. Então, ele dá depoimento, na verdade, o seu ponto de vista é sobre um depoimento em relação à história. Então, a sua visão é bem secundária. No caso do narrador, não personagem, que entra o foco narrativo em terceira pessoa, ele é observador ou onisciente. E aí, dentro da onisciência, nós temos 3 pontos também, para direcionar essa visão, esse reconhecimento de ponto de vista. Primeiro, se ele é um narrador observador, como o próprio nome diz, ele só expõe os eventos, os fatos, relata, sem ter nenhum envolvimento, né? Um certo distanciamento da história.
No caso do narrador onisciente, quando ele está a par de tudo, de todas as informações sobre o texto. E aí entra os pontos de seletivo, multisseletivo, que é o seguinte: seletivo quando ele narra a história e critica o personagem, ele tem essa liberdade para se posicionar dentro do texto. E multisseletivo quando ele narra a história com total conhecimento, inclusive não só dos fatos, mas também do personagem e dos seus aspectos físicos, sentimentais, emocionais, seus pensamentos. Então, o controle total do personagem da história. Então, é por esse lado que a gente vai trabalhar a questão da focalização, mais de identificar esse narrador para reconhecer sob qual ponto de vista a história está sendo contada. Isso fica bem claro, exemplificando com os nossos exemplos. Fica bem claro com os nossos exercícios, que vão ser comentados na nossa próxima aula, tá?